to the chorus. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with What you it. twerking with? Go ahead, be gone with it. Look at those hips. Go ahead, be gone with You it. make me smile. Go ahead, be gone with it. Go ahead, child. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. E aí pessoal, de boas, sejam bem-vindos a mais uma poluição audiovisual desse canal. Espero que gostem dessa teoria. Então vamos começar. Em um lugar distante, havia um mercenário que vagava sem rumo, e esse mercenário era eu. Então após vários dias, eu vagava pelas terras, até que eu chegava em uma cidade local, e logo eu parto em busca de trabalho. Eu pergunto a uma soldado, e ela fala algumas informações sobre criminosos procurados com uma boa recompensa pelas suas cabeças. Então eu vendo isso eu fico bastante animado para começar a trabalhar. Eu falo o que é essa tal Night Raid. Então a mulher fala que são um grupo de assassinos, eles são muito perigosos. Então eu falo, é mesmo, talvez se eu der sorte na minha expedição, eu encontre alguns deles. Então eu olhava para os cartazes de procurado, e via uma garota e eu falo que mesmo sendo tão jovem, então eu era interrompido, e ela fala te peguei. Eu falo mas o que está acontecendo? E ela fala que não vai escapar de novo, você também é procurado, e ela me mostra o meu cartaz e eu falo isso é sério, eu acabei de chegar. Então ela fala não se preocupe, você pode pagar a pena se quiser. Então eu suando frio, eu falo quanto que é a pena? E ela fala que é em torno de 1 milhão. Então eu saía correndo dali, porém outra mulher me dava um golpe me fazendo cair no chão. Então elas me amarraram, e eu falo como que isso foi acontecer. Então a soldado fala que isso vai me promover. Então eu falo que isso é um engano, eu não fiz nada de errado. Então eu olhava em volta e havia uma multidão em minha frente. Eu ficava bastante nervoso, e eu falo em meus pensamentos, puta que pariu, agora fudeu. Então um homem chegava em meio àquelas pessoas, ele para em minha frente e um dos soldados bate continência para ele. Então ele me encara, e eu falo que todos vocês estão enganados, eu não fiz nada de errado. Então o tenente fala que você será levado agora mesmo. Porém eu me soltava das cordas, e eu falo que não será preciso. Não entendi o motivo de quererem me captura, mas se é assim só me resta lutar. Então eu e o tenente avançamos ao mesmo tempo, causando um impacto que destruía toda a praça da cidade. Então nós trocamos golpes até que a mulher que me derrubou fala para parar com isso ou vocês vão destruir a cidade inteira. Então eu falo que você tem razão. Então nós damos uma trégua. Então a noite chegava, e várias pessoas conversavam sobre o que tinha acontecido hoje cedo, e eu estava conversando com o tenente. Então tudo se resolvia e eu não era o procurado, mas a notícia se espalhou e você vai ser confundido com frequência. Então no outro dia eu estava em outra cidade, e eu andava por lá até que um homem fala que você parece ser um mercenário, e eu falo que sim, estou procurando trabalho. Então o homem fala sobre alguns bandidos que estão em uma floresta, se você se livrar deles eu posso te dar uma boa recompensa. Então eu falo que não precisar pedir duas vezes, eu irei lá imediatamente. E assim eu fazia, eu partia para a floresta mencionada. Então depois de alguns minutos eu chegava até lá, e então 3 homens me abordam e eles falam para que eu passe tudo o que tenho, e então eu falo, ótimo, encontrei vocês. Então eles falam quem é você? E eu falo que estou aqui pelas suas cabeças. Então os homens falam já chega de besteiras. Porém um ataque acontecia e eu cortava seus pescoços. Então eu falo que isso foi muito fácil, até que eu sentia uma presença por perto, e era a Cami. Ela fala que eles eram o seu alvo, e eu falo me desculpa por isso, mas eu cheguei primeiro. Porém ao olhar para ela eu percebia algo. Então eu forçava a minha memória para lembrar onde que eu tinha visto essa garota antes. E então após pensar mais um pouco, eu lembrava e eu falo, lembrei, você é aquela garota do cartaz de procurado, uma criminosa que todo o império está atrás. Eu devo estar com sorte hoje, afinal preciso de dinheiro, e você vai ser a minha solução. Não me leve a mal, mas não tem outra opção. Porém de imediato a Cami me atacava com tudo, porém o seu ataque foi refletido, e eu a atacava novamente, porém a Cami consegue desviar a tempo. Então a Cami fala, parece que você não é qualquer um, quem é você?
e eu falo, como pode ver eu sou um caçador de recompensas, é uma ótima maneira de se ganhar dinheiro, afinal caçar criminosos é um pouco instigante para mim. Então a Kami apenas me encarava e eu falo, que não leve pro lado pessoal, eu só preciso do dinheiro mesmo. Então a Kami fala que acha mesmo que vai conseguir me vencer. Então a Kami se prepara para atacar, e eu dava um sorriso, enquanto falo que claro que sim, é só uma questão de tempo. Então uma aura vermelha emanava de mim, e eu pulava em uma altura extrema. A Kami se impressiona, e eu preparo a minha investida. Então eu caía em um ataque bastante poderoso, porém a Kami consegue desviar, e eu falo que estou atrás de você, e eu a atacava, causando uma onda de choque. Porém a Kami havia bloqueado, e ela fala não ache que vai me vencer só com isso. Então eu fico sério e eu a lançava no ar. A Kami não conseguiria se esquivar estando em pleno ar. Então eu atacava e acerto em cheio, fazendo a Kami voar de costas no chão. Então eu dava um suspiro, pensando que havia acabado. Porém a Kami tenta se levantar, e eu falo que acabou. É melhor se render. Porém um pouco distante dali, a Leone saltava em direção da luta, e ela fala que estou chegando a Kami. Então Leone me acertava um soco, que eu defendo, porém eu sou lançado para longe, e eu falo então tinha mais um. Então eu rapidamente contra-atacava, dando um soco, fazendo a Leone se chocar contra uma rocha. Então Leone fala que muito bem, não pensei que você tivesse tanta força, esse foi um belo soco. Então eu atacava cortando seu braço, porém Lubuk com sua arma imperial me desestabiliza me jogando no chão. Eu fico surpreso pois havia outro. Então o Lubuk bola uma estratégia para me derrotar. Ele usa sua arma para voar enquanto preparava um ataque, porém eu desapareço e eu falo que estou em suas costas. Então eu derrubava no chão fazendo uma cratera, e enquanto a poeira abaixava, Lubuk fala, seu desgraçado, mas quem caralhos é você? E eu falo sou eu que te pergunto, foi você que apareceu do nada aqui. E enquanto isso, Chelsea se aproximava rapidamente, ela sabia que algo estava acontecendo, e voltando à luta, a Kami se aproxima me atacando, porém eu desviava de todos os seus ataques, e em seguida eu atacava e a Kami defendia e eu atacava o solo afastando a Kami. Então a Kami respira fundo enquanto me encarava, e então um ataque surpresa era feito mas eu consigo evitar, e Lubuk fala, a Kami eu te darei suporte. E Leone fala finalmente uma luta de verdade, vamos derrotar esse cara. Então o Lubuk se perguntava quem realmente é esse cara. Então eu falo 3 membros da Night Raid. Com isso não precisarei trabalhar por um tempo. Porém em meio àquela luta, um homem com alguns soldados se aproxima, e então fico encarando. Então eu falo o que você quer? E o soldado fala que eu vim te prender pelo crime que você cometeu, ou está esquecido? Você não vai escapar tão facilmente e a justiça será feita. Então eu falo que se querem me pegar podem vir. Então o soldado muda de expressão e ele fala bem, você será útil para o Império, por isso que não o prendemos ainda. Então não fique contando com a sorte, caçador de recompensas. Então eu dava um suspiro enquanto falo que eu não acredito que veio até aqui apenas para me provocar. Veja isso aqui, se querem tanto assim morrer eu irei ajudar, mas no momento não tenho tempo para um lixo como você. Então o soldado fala que pois bem eu já o avisei, da próxima vez será a última. Então ele saía. Então eu falo mas que filho da puta irritante, não estou nem aí pra porra do Império, que besteira. Então a Chelsea se aproxima de mim, ela fala que parece que você está com sérios problemas, lidar com o Império realmente é um saco. Então ela dava risadas, enquanto que Mine fala, vamos acabar com esse cara antes que ele fuja. Porém Chelsea fala, por que não se juntar a nós, podemos te dar abrigo se precisar. E eu fico surpreso com a proposta e eu falo o quê? Mas por que querem me ajudar? Eu acabei de atacar seus amigos. Então Chelsea fala que tudo bem com isso a Kami, e a Kami fala que não tem problema. Então Tatsumi fala que eu não aceito e Lubuk diz que eu também não. Então eu falo até que não é uma proposta ruim, mas eu me sinto mal em ter feito o que eu fiz. Então a Kami fala que tudo bem, eu entendo por qual motivo você está lutando, então não precisa se preocupar. E Tatsumi fala que não, você tá maluca, esse cara é perigoso demais. Então eu falo que pois bem, eu serei um dos seus, então me peçam o que quiserem eu ajudarei. Então Leone fala que a propósito isso foi incrível, não é normal ver alguém bater de frente com a Kami, um membro forte como você será bem-vindo.
obrigado. Então eu falo sim, valeu. E a propósito me desculpe por ter cortado o seu braço. E então Leone fala que não foi nada. Então eu fico pensativo. E eu falo, mas que coisa. Então eu estava saindo de lá. E eu olho para o lado. E vi a Chelsea provocando a Mine. E eu sigo o caminho até que a Cami se colocava em minha frente. E a Cami fala, pra onde você pensa que vai? E eu falo que eu tenho um assunto para resolver. Tem alguém que eu preciso fazer uma visita. Depois eu encontro vocês. Até mais. Então eu sumia rapidamente. Então Chelsea fala que você lutou bem a Cami. E a Cami fala que esqueci de perguntar o seu nome. Então eu chegava até a base imperial daquela cidade, e eu estava protegendo uma mulher. Eu olhava para os guardas e eles tinham medo, e então aquele cara fala para atacarem. Pode matar esse infeliz, ele veio até aqui apenas para nos poupar tempo. Então eu ficava parado e os soldados avançam em minha direção, e eu não me movia. Então os soldados se aproximam, porém eles atacam o vento, pois eu havia desaparecido. Então apenas com a pressão da minha aura o chão se quebrava e todos os soldados voavam em várias direções. Então eu me movia extremamente rápido, onde nem mesmo o tenente conseguia me acompanhar. Então ele ficava confuso, e um dos soldados fala que ele está atrás. Então eu derrubava no chão, e em seguida eu jogava ele na parede, e então eu me aproximo, falando que você não passa de um lixo mesmo. Já cansei de brincar. Então eu fazia um ataque que destruía toda a base, assim um matando. Então a garota me agradecia por ter salvado deles. E eu falo que não foi nada, o Império se mostrou meu inimigo mesmo. Então eu não perdi nada. E em seguida eu partia de lá. Então na tarde desse dia eu partia para se encontrar com os membros da Night Raid. Então enquanto isso, a Cami, Tatsumi e os outros estavam em reunião. E Tatsumi falava que aquele cara é bastante suspeito. Então a Cami fala que eu acredito nele. Apesar do confronto que tivermos, ainda assim eu quero acreditar nele. Então enquanto isso eu estava chegando até a Night Raid. Enquanto caminhava sob o pôr do sol. Então enquanto isso uma discussão acontecia. Afinal eu acabei de destruir e matar um dos tenentes do Império. Então o primeiro-ministro falava que esse Império está cheio de infelizes. Temos que limpar esse lugar dessas pessoas, certo, Imperador? Principalmente aquela Night Raid. Esses caras me deixam maluco. Mas a SDF já está agindo contra eles, certo? Não sei, mas ouvi dizer que eles têm agora um membro novo na sua organização. Então eles continuam conversando. Então na manhã do outro dia, na agenda, Leone, Tatsumi, a Cami estavam em reunião. Na agenda fala que é você o novo membro. Não me parece ser grande coisa. Então eu falo que estou aqui, pronto para agir. E na agenda fala que muito bem, caso nos traia você será morto. E eu falo, como que é? Isso é um pouco extremo, não? Então na agenda me ignorava e ela fala, Shelly, o que você acha? E Shelly fica um pouco desconfortada e ela fala que tanto faz, se decidiram recrutar ele só me resta aceitar. E Tatsumi fala não pode ser. E Mine fala que eu também aceito ele. Afinal ele lutou contra a Cami, Leone e também o Lubuki. Isso não se vê todo dia. Então na agenda fala como é. Me dê mais detalhes. Então o Lubuki explicava para ela, e ela fala isso é incrível. Está decidido, você é um de nós agora. Então eu agradecia.